Porque a gente tem a tendência de olhar para esses números muito inflados, né? Eu tenho 3 milhões, 4 milhões de seguidores no Instagram e achar ali que é garantido que Sucesso. Aquela pessoa ou aquela marca vai conseguir chegar nas pessoas. A audiência, a gente pode pensar em televisão, em pessoas que sentam ali passivamente e assistem, né? Antigamente não, era bem passivo. Então a pessoa senta ali e assiste. Uma audiência é uma audiência, alguém que tá ali te assistindo. Então, não necessariamente também alguém que te assiste todos os dias vai gostar de você. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda Del Giudice e hoje eu tô aqui com ela, com a Vanessa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje a gente vai falar então sobre qual que é a diferença aí entre construção de audiência e criação de comunidades, que tem muita diferença entre essas duas coisas, e às vezes as pessoas e as marcas aí não percebem, e que faz toda a diferença lá no resultado final das vendas. Com certeza. É por isso que a gente vê, né, Fê, muitos influencers, muitas marcas que têm audiências gigantescas, mas que quando fazem uma campanha ou tá, né, participando de alguma campanha de alguma marca, no caso de um influencer, não vende nada. Vende né? Tem aquilo por garantido que é sucesso, porque tem uma audiência gigantesca, mas não tem nenhum poder de venda, que mostra que aquela comunidade, aquelas pessoas, na verdade, não formam uma comunidade forte ao redor. É que elas, de fato, elas não têm um poder de influência, né? Porque a venda Exato. nada mais é que a gente influenciar a decisão do outro, né? E eu até lembro, todo mundo cita esse caso, eu não sei se é uma influencer australiana aí, que era uma menina que tinha 2 milhões de seguidores, e aí ela foi fazer uma ação lá pra vender camisetas, ela vendeu 2, né? Ela mesma espantado com isso. Foi ela? Então. Acho que ela vendeu uma camiseta, não? Foram 2? Acho que foram 2, ó. Não vamos tirar, né, o mérito dela que vendeu 2 aí entre 2 milhões de pessoas, né? Mas é porque a gente tem a tendência de olhar para esses números muito inflados, né? Eu tenho 3 milhões, 4 milhões de seguidores no Instagram e achar ali que é garantido que aquela pessoa ou aquela marca vai conseguir, de fato, chegar nas pessoas, né? Tanto o conteúdo que ela está produzindo, que ele vai ser entregue, como aquele conteúdo vai causar algo nela. Então, essa que é a diferença, acho que básica aí de uma audiência, né? A audiência, ok, eu tenho as pessoas lá que estão os numerozinhos contando no meu Instagram, mas eu não tenho, será que eu tenho influência, de fato, com relação àquelas pessoas que estão ali? Que esse que é o ponto, né? Como aquelas pessoas te enxergam, né? Porque também tem essa questão de ter influência ou não. Como que as pessoas te enxergam? Para que quando o que você fala, como é recebido. No caso dessa influência, a gente pode questionar primeiro se aquela audiência é real ou não. Mas além disso, né? Também como que ela é percebida pelas pessoas, né? Que tipo de pessoa tem ali dentro? Que escuta o que ela fala e absorve de que forma, né? Eles conversam entre si de que forma. Então, a credibilidade, o que ela transmite quando ela autoridade, né? Se ela fala dos valores, se ela conta a história, ou se não, o que ela tá transmitindo com aquilo, né? Com aquela mensagem, com aquela comunicação. Ela como uma marca, pensando além de ser uma influencer, mas ser uma marca, né? Então, é tudo pra gente pensar, e existe essa grande diferença. Audiência e comunidade não são duas coisas iguais. Uma comunidade pode ser construída a partir de uma audiência, né? Mas não necessariamente a gente tem os dois. A gente tem uma audiência, quer dizer que a gente tem uma comunidade. As empresas, quando vão contratar um influencer, isso mudou um pouquinho, né? Mas a primeira coisa que a gente... Porque é o que cresce é o olho mesmo, né? É olhar assim, então quantas pessoas tem naquela audiência, né? Que é o que eu consigo ver. A comunidade, quando a gente fala de comunidade, é muito mais difícil, né, eu avaliar de forma objetiva, ou seja, através de dados, de eu saber que, por exemplo, aquele influenciador, ele também é o líder, ele lidera uma comunidade que é realmente engajada. Como é que eu vou saber disso? Antes de contratá-lo, né? Então, acontece muito. As marcas vão olhar ali para os influenciadores que elas vão querer trazer para fazer alguma ação, algo específico, e elas vão olhar muito mais, às vezes, para quantas pessoas tem ali naquela audiência, mas não necessariamente o quanto aquele influenciador, ou, enfim, né, ele é capaz de fato, estabelecer uma conversa, né? Porque eu acho que essa que é a grande diferença entre a audiência
e comunidade. A comunidade você faz uma troca, né? Você tem você dá algo, mas você recebe também. Você dá espaço para as pessoas falarem também, né? O que elas pensam, enfim, compartilhar ali. Enquanto a audiência é muito... a própria palavra, né, Fê? A audiência, a gente pode pensar em televisão, então o Faustão tinha uma audiência. Sim. São pessoas que sentam ali passivamente e assistem, né? Mas não tem muito dessa... Hoje com a internet ainda, pensando em televisão, né? As emissoras ainda conseguem um pouco mais de engajamento, mas antigamente não, era bem passivo. Então a pessoa senta ali e assiste. Uma audiência é uma audiência, alguém que tá ali te assistindo. Então, não necessariamente também alguém que te assiste todos os dias vai gostar de você, né? Às vezes ela te assiste todos os dias e ela é hater. Mas aí pelo menos você tá despertando alguma coisa na pessoa, exato. Né? Mas, assim, melhor do que nada. Mas o hater não faz parte de uma comunidade, né? Uma comunidade, ela não é uma comunidade, ela precisa do hater. Eu entendo que o hater fortalece a comunidade. Mas o hater é aquela pessoa que está de fora. Então, é como se fosse o lobo, né? E existem os cordeirinhos ali. O hater é o diferente. Ele vai fortalecer a comunidade. Então, quanto mais a gente... vou contar um segredo nosso, Fê, que a gente fala aqui, quando a gente tiver o nosso primeiro hater, a gente vai comemorar. Nós estamos loucos para ter os nossos primeiros haters. Se você é hater, se manifeste. pra gente saber que você existe. Mas seja educado, né? Por favor, também, pode né? ser um hater mais moderado, assim. Precisa ser um hater muito, muito bravo, não. Mas porque se falar muita bobagem, a gente bloqueia, também não vai ficar dando palco pra louco, né? Não, exatamente. A gente quer só saber que você existe e depois a gente vai comemorar e depois a gente vai te bloquear. Mas os descrentes, né? Quando a gente tá pensando em branding, exatamente, eles fortalecem essa comunidade, mas não necessariamente eles vão fazer parte daquilo. Porque eles não vão compartilhar dos mesmos valores, eles não vão compartilhar das mesmas crenças, não vão participar de forma ativa na sua história, se identificar com a sua história, com o seu tom de voz, sua personalidade, com todos esses aspectos que compõem a marca, né? Então, ele não faz parte, embora ele seja importante para a construção da comunidade. Então, se você tem uma audiência ali que ela é cheia de hater, e aí você tá lançando alguma coisa, né? A gente falou da questão do influencer, mas se você tá falando alguma coisa, então aquilo não tá sendo recebido de uma forma que precisa ser recebido para que a sua marca tenha engajamento. Engajamento barato ela pode até ter, né? Mas para que ela não tenha engajamento real, para que ela não tenha um poder de persuasão, de influência mesmo, né? De conquista, de venda das pessoas. Você até falou uma coisa que é bem interessante, né? Porque assim, só tem hater quem se posiciona. E só constrói comunidade também quem se posiciona. Sim. Então, é por isso que o hater, ele é um efeito colateral, vamos dizer assim, né? Dessa construção de comunidade. Porque eu preciso pegar minha bandeirinha e falar assim, olha, eu acredito nisso aqui. Pessoas que também concordam, né? Eu tô liderando, eu tô levantando a minha bandeira e buscando liderar um movimento. Pessoas que concordam com isso, venham comigo. Sim. Né? Vamos compartilhar algo. Só que não tem como você agradar a todos. Nem Jesus conseguiu, que diria a gente, né? Então, assim, não dá, não tem como. E isso é bom. A gente não pode, mesmo... Já que a gente tá falando de bastidor aqui, né? A gente fica abrindo todos os segredos toda hora, né? Eu vou falar algo... Mas quando você tem a síndrome da agradadora, você quer que todo mundo goste de você. Mas não dá pra levar isso pra comunidade, né? Pra internet. Isso não existe. Então é bom que tenham pessoas que não gostem mesmo daquela marca, de você enquanto influenciador, como marca pessoal. Porque significa que se tá todo mundo tipo, ela é legalzinha, aquela marca é ok, eu não gosto, eu não desgosto, você tá ali, ó, em cima do muro, morno, e quem é morno... não dá certo. Enfim, não consegue nada, entendeu? Passa como... É posicionamento quente ou frio, né, Fê? Mas é posicionamento. Sim. É posicionamento, assim, defender o que você acredita, defender inclusive a sua forma de ser também, né, de autenticidade, sabendo que vai ter gente que,
eu não gosto do jeito que você se veste, eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto da sua voz, eu não gosto da sua cara, eu não concordo com você, e tá tudo bem, é isso. E sejam pessoas ou sejam marcas, as empresas também, as marcas, né, elas também vão escolher um lado, ou pelo menos deveriam fazer isso, e vão deixar ali, talvez, a maior parte do mercado ao fazer isso. Mas esse é o movimento correto, né? Porque aí você vai abarcar de verdade aquelas pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. Sim. Então, esse é o senso de comunidade que muitas vezes, talvez, um influenciador aí na casa dos milhões, né, com esses números de milhões, não tenha feito. Tem feito outras coisas que de alguma forma chamou a atenção das pessoas, mas foi só isso. Então, ela pode ter feito lá dancinhas no TikTok, algo do tipo, atrair as pessoas, mas e aí, né? O que você faz depois disso? Vai ficar só ali cego pelas métricas da vaidade? Não tem negócio que se sustente dessa forma. Van, você falou outra coisa aí que foi bem interessante, que foi a questão, né? Você deu até o exemplo do Faustão aí, que na época, né, você tinha os programas de TV e que as pessoas não conseguiam justamente se comunicar, né, seja com o influenciador, no caso, ou com a marca. Então, elas tinham na verdade, elas não tinham resposta nenhuma, né? Elas eram totalmente passivas ali no recebimento daquilo que tá vindo ali até elas, né? Então, porque os canais também não permitiam essa interatividade, como você citou, de uma forma que a gente tem hoje aqui com a internet, né? Então, isso mudou muito o relacionamento que as pessoas têm com as marcas. E ao mudar esse relacionamento, mudou também as expectativas que as pessoas criam, né? Então, hoje eu consigo ir lá no Instagram da Netflix e falar assim, Netflix, não cancela aquela minha série que eu amo de paixão e tudo mais, né? E faço abaixo assinado e converso lá com o social media da Netflix como se fosse a representação da marca ali de fato, né? Como as pessoas chamam de netinho, eu acho muito engraçado. Então, hoje... mudou os canais que a gente tem à disposição, mudou também a forma que as pessoas olham para as marcas. Então, assim, é quase que obrigatório que eu vá ter uma conversa ao invés de eu ter um monólogo mesmo, né? Então, ele tem esse ponto, não se constrói mais marca e relacionamento da forma que se fazia lá atrás. Então, existe uma diferença muito grande aí de que hoje a gente precisa da construção dessa comunidade, porque é o que as pessoas querem. Não é porque, que agora é legal, vamos criar uma tendência. Não, é o mercado que vai ditando como que a coisa deve seguir, né? E, enfim. O mundo caminhou para isso, né, Fê? O mundo caminhou para isso, não adianta a gente querer voltar e fazer da forma que era antes, né? Então, a internet mudou o mundo. Aí a forma como a internet mudou, né, a internet chegou, nos mudou e a gente tem uma resposta a partir disso diferente para as marcas, uma resposta a partir da forma como a gente compra, né? A gente compra hoje de maneiras diferentes que a gente comprava antes, a gente se relaciona com as marcas de maneira diferente que a gente se relacionava antes, e isso as marcas têm que dar essa contrapartida, né? Não adianta querer parar no tempo, acho que faz todo sentido. O mundo mudou, então a gente precisa acompanhar essa mudança porque as pessoas esperam isso. E aí, falando de presença online, trazendo para a internet, a gente pode falar que essa construção da audiência, então, ela é o primeiro passo, né? Para que uma marca tenha uma presença digital, para que uma marca tenha uma presença online. Então, uma comunidade é construída a partir de uma audiência, né? Então, a gente consegue uma audiência grande, não necessariamente ela vai te dar uma comunidade, ela vai se transformar numa comunidade grande, mas quanto mais pessoas ali você tem em audiência, você fazendo o seu dever de casa, né? E por isso que a gente defende... É o primeiro passo, né? Não tem como você começar já com uma comunidade. Não, mas é por isso que a gente defende pensar a marca, né? Definir ações, estratégias de branding desde o primeiro dia, quando você está pensando o seu negócio, para que isso seja construído. Então, para que você transforme essa audiência. O primeiro passo é a audiência. O segundo passo é, com o seu posicionamento, com a sua comunicação, a sua marca ganhar o coração das pessoas. E aí essas pessoas fazerem parte daquilo que você faz no mundo, desse movimento que você está gerando no mundo, da bandeira que você levanta, da forma como você se posiciona. Então, a primeira parte é a audiência. A segunda parte é a construção de uma comunidade. Lembrando que para construir audiência é fácil, de certa forma, né? Hoje a gente consegue pagar
por campanhas mesmo de tráfego, né? De ads. Tinha, né? O pessoal comprava também, né? Ou você consegue ir lá e comprar. Digita aí no seu Google, comprar seguidores no Instagram, por exemplo, que o que não vai faltar é site, a empresa que vai fazer isso por você. Então, uma audiência é comprável. Seja de uma maneira que vamos dizer correta, que é uma maneira que a gente está usando ações de marketing para isso, seja de uma maneira completamente louca, não que recomendada. Não recomendada, mas uma audiência é comprada. Agora, compra uma comunidade. A gente não compra, porque a gente não compra. Se tivesse para vender, nossa senhora. Não, ia ser caro. Ia ser caro. Mas é incomprável. Uma comunidade é incomprável. Audiência, pergunta lá pra Apple se eles vão vender a base de clientes que eles criaram aí ao longo dos anos, né? Não vão. Não vão. Aliás, e com todos os ativos de marca, né? Porque não teria como existir uma coisa sem a outra. Mas enfim, né? Não vende. Por quê? Porque é a coisa mais valiosa que existe hoje. Essas grandes marcas, elas têm comunidades em torno delas. Então, assim, elas vendem o que a Apple lançar, os Apple maníacos compram. Não importa o preço, né? Faz fila na porta para esperar lançamento. Por quê? Porque já foram fisgados ali, né? Estão dentro daquele ecossistema que envolve a marca, envolve a pessoa e envolve outras pessoas também. Ela não tá ali sozinha, né? Não implica-se que existam outras pessoas junto com ela ali também, que existe uma comunidade. E hoje, outra mudança de comportamento que eu acho que interfere bastante também nessa não necessariamente na parte de comunidades em si, mas na parte da venda mesmo, né? A gente, quando eu pelo menos, né? Quando eu vou comprar algo, no geral eu compro bastante na internet, qual é a primeira coisa que você vai ver? Comentário. Então, tem alguém falando que a qualidade daquele produto é boa, ou que aquela marca é confiável, vou olhar lá no Reclame Aqui, eu vou olhar o review lá no Airbnb ou no Booking para ver se aquele hotel é bacana. Então eu sempre estou ouvindo as outras pessoas. E aí uma marca, mais uma vez, tem uma comunidade de defensores dela, nossa senhora, ela tem ali propaganda gratuita, que é o boca a boca potencializado a, né? Sei lá, a 10ª potência, porque o boca a boca é a forma mais eficiente que a gente existe de marketing. Você pode fazer anúncio, você pode fazer conteúdo para redes sociais, ou conteúdo orgânico, você pode fazer o que você quiser. Mas se você tem uma pessoa indicando um produto ou serviço para outra, a chance dela comprar é muito, muito maior. Porque a gente tem essa necessidade dessa ligação, né? O ser humano é super social. Então, assim, uma Apple da vida, eu não sei dizer se a Coca-Cola tem uma comunidade assim tão forte de fãs, mas eu sei que a Apple com certeza tem, a Nike com certeza tem, Harley Davidson, né, que os caras literalmente se reúnem de fim de semana para ir andar todo mundo lá com a moto lá da marca, com a roupa, né, com os coletes. Orgulho, enfim. né, aquele orgulho de... A marca faz parte da vida, né, das pessoas. Então, tá no dia a dia ali, literalmente, aí sim... Nossa, você tem... Isso é o que gera dinheiro para elas de verdade. E são marcas que vendem mais do que o que vendem, né? Então, você tá pensando na Harley Davidson, por exemplo. Eles vendem mais do que moto. Eles vendem tudo isso. Todo esse universo que compõe a marca, né? Que faz com que as pessoas tenham esse orgulho. Eu vi uma vez uma palestra da diretora de marketing da Red Bull. E ela tava falando, mais ou menos algo parecido. Ela falava que a Red Bull não vende energético. Não mesmo. Eles vendem o poder de dar asas para as pessoas. Então, e aí isso é feito com o energético, né? Que é o produto em si. Mas não é isso que é vendido. Então, por que a Red Bull patrocina os eventos que patrocina, faz as campanhas que faz? É para poder dar essa asa. Então, gerar esse movimento, levar uma pessoa que às vezes ela começa ali o ponto A dela, como a gente sempre fala. Se você não sabe que a gente tá falando de ponto A, ponto B, pode voltar a alguns podcasts que a gente falou sobre isso já. Mas a gente falou no episódio passado. No episódio passado? Persona. E a Fê deu spoiler. Eu já ia aconselhar pra assistir desde o primeiro episódio.
até descobrir o que a gente estava querendo dizer. Mas, assim, assistam todos, mas... mas tirar a pessoa desse lugar onde ela tá e levar para um outro lugar, né? E aí, no caso da Red Bull, para esse lugar de inovação, de coragem, de ousadia. Então tem muito a ver com esporte, com aventura, né? E as marcas acabam vendendo mais do que aquilo quando... claro, tudo é comunicado pelo posicionamento da Red Bull, né? Pelo que a Red Bull acredita ou o que ela não acredita, pelo tom de voz, por personalidade, pela história da marca, por manifesto. Tudo é feito disso. Essa sensação toda é o que a marca comunica, obviamente, né? Então, tanto as estratégias de marketing, de comunicação, de branding alinhadas, a gente consegue marcas com comunidades tão fortes nesse sentido. A Red Bull, se você for olhar a comunicação, inclusive, deles, eles não fazem uma peça que seja para vender a latinha de energético. Não tem isso. Né? É simplesmente associar esse estilo de vida dessa comunidade, então totalmente ligada aí aos esportes radicais, aventura, né? Para dar asas, literalmente, para as pessoas. E inovação, é isso. Você entrar no Instagram da Red Bull agora, é isso que você vai ver lá. E a comunidade realmente... é para todo mundo? Tudo bem. Eu, por exemplo, eu não sou adepta de esportes radicais, mas eu eventualmente gosto de tomar um Red Bull, assim, muito eventualmente. Mas eu não faço parte da comunidade, né? Eu sou mais um consumidor de ocasião ali. Tá lá no mercado, pode ser que eu compre. Mas esse pessoal que faz parte da comunidade... Com certeza, eles têm uma outra visão da marca. Então, assim, nem todo consumidor vai fazer parte de uma comunidade de marca, mas essa comunidade, que seria o grupo mais seleto, vamos dizer assim, é o que vai fazer a marca ser forte do jeito que ela é. E que vai propulsionar essa marca aí pro mundo, né, de verdade. Por isso que as marcas não precisam ter medo de se posicionarem, né? Não precisam ter medo de, não só o posicionamento, mas de comunicarem quem elas são, para que elas vieram no mundo, o que elas fazem de diferente, né? Porque esse posicionamento, essa comunicação pensada em marca é o que vai gerar comunidade. A comunidade é o que vai gerar essas pessoas que vão comprar, que vão defender. Eu lembrei aqui agora também da Salve, que é um outro aspecto, né? Logo, não muito tempo depois que foi lançada, e a Salve é uma empresa que ela tem de cosméticos, né? Que tem também uma comunidade, ela tem uma comunicação legal, tem uma comunidade também bem em torno até da Julia Petit, né? Da fundadora. Sim. Mas a Salve, ela teve não tão recentemente, desculpa, ela teve um pouco depois que ela foi fundada, uma polêmica também, não lembro exatamente qual produto, se foi alguma coisa enzimático, que falaram que não tinha, que não era enzimático nada, mas enfim. Aí teve um pequeno escândalozinho nesse mundo da skincare. Eu não sabia disso. Teve. Só que aí, qual que é a questão? A marca já tinha essa comunidade. Então, o que eu quero dizer é que marcas que possuem isso, né, que tem isso forte, tem essas comunidades fortes, além de tudo que a gente já falou da questão de engajamento, de venda, de defesa, de boca a boca que existe, quando essas marcas às vezes cometem alguns deslizes, porque errar é humano e errar também é algo que acontece nesse mundo de negócios, né? Porque esse mundo de negócios é feito mais erra do que humanos. Quando essas marcas cometem esses deslizes, isso também não significa o fim de uma marca ou a queda muito brusca da sua reputação. Isso pode ali causar um transtorno, uma pequena crise, mas ela consegue ser controlada, ela consegue ser contornada, porque existe uma comunidade ali que vai defender, vai falar, não, pera, olha aqui, é a Salve. A gente entende. Se não for muito grave, né? Se não é algo, né, sei lá, não prejudicou. A gente teve, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, uma fábrica de cerveja que matou gente, né? Não tô falando exatamente disso. Sim, que foi aqui, alguém acho que colocou, né? Mexeu lá na parte da fabricação. E aqui, por exemplo, era uma marca forte, que as pessoas bebiam com orgulho até. Tinha cervejaria, que era cheio, um lugar super legal, caro, bem frequentado. E aí teve um deslize muito grave. Não tô falando exatamente disso. Eu quero dizer assim, dentro do possível, obviamente, dentro do aceitável, essas marcas também, quando erram, a comunidade levanta essa marca de novo, né? Ela impulsiona essa marca de novo. Essas pessoas que estão ali por trás, que acreditam, aquilo ali acaba ficando no passado,
e a marca consegue se reerguer novamente. Mais uma vez, você vai ter lá os haters que vão, vamos fazer boicote, né? Vamos acabar com a marca. Isso existe. Mas, de fato, tem sempre aquelas pessoas que são os clientes fiéis, né? Os fãs ali. Que é o que anulam, a gente tem né? que... Anula esses haters e ainda tem um saldo positivo ali. Sim, realmente a gente não vai conseguir transformar todos as pessoas que estão na audiência em clientes, nem todas as pessoas que são clientes em clientes fiéis, e nem esses clientes fiéis em fãs. Sim. Mas esse é o caminho ali que é o que toda marca, né, que todo profissional que seja, deve buscar conseguir, né, fazer com que esse funil também, né, que se a gente parar para pensar, também é um funil. Também a gente começa lá atraindo no mar aí de pessoas que existem no mundo, as pessoas para audiência, que são aquelas ali que podem ter alguma afinidade com aquilo que está sendo dito. Eu gostei do seu conteúdo, me interessei aqui por esse conteúdo técnico que você está produzindo, né? Então, essa dica que você deu, ou eu gostei aqui do que você está apresentando, vou me interessar. E aí vai ter a maioria das pessoas nunca vai comprar nada, aí você vai ter aquelas que vão, olha, eu gostei tanto que eu vou apoiar seu trabalho comprando, né? Então, eu vou dar o próximo passo. Não vai ser todo mundo. Então, se fosse assim, seria bom, né? Toda audiência comprando, virando cliente, que maravilha. Sim. E nem todo cliente vai também comprar mais de 1, 2 vezes, né? Tem até empresas que consideram cliente de verdade aquele que compra pela segunda vez. Então, que o primeiro ele é apenas um comprador. Então, alguém que foi lá, se interessou por algo que viu e comprou uma vez e acabou. Mas que o cliente de verdade é aquele que comprou uma vez, então experimentou o produto, gostou daquele produto, daquele serviço, e aí, com base nisso, a pessoa vai lá e topa comprar novamente, porque aí ela já te conhece. Então, ela conhece aquilo que você tem para oferecer e ela gostou, se identificou de verdade, não só com a marca, né, com o externo, mas também com o que você está oferecendo ali de solução para ela, e aí sim ela passou a ser um cliente aí no prazo, né? E aí, quando é o fã, é aquele que vai indicar para todo mundo. Então, a comunidade tá aí, tá nesse clã de pessoas. E ele, óbvio, não vai ser grande, mas ele é fundamental para dar sustentação aí até nos momentos bons e ruins. Não precisa ser enorme, poderosíssimo, mas tem um poder, né? Muda o jogo, pode mudar o jogo, então por isso que a gente defende. Sim. E a audiência é onde a maior parte dos influenciadores ou das marcas param, porque ele é realmente mais fácil de fazer, né? Então, como você falou, você consegue comprar um seguidor, você consegue impulsionar, fazer, né, campanhas para eventualmente também atrair aí as pessoas podem se interessar e vai ver o que rola lá, mas o trabalho de verdade começa depois disso, né? Começa depois, ok, trouxe a pessoa aqui para minha casa, e agora? Agora eu preciso convidar ela para ficar e querer voltar outras vezes. E aí é que o jogo de verdade começa, né? Exatamente. E aí, então o que acontece? Aí trouxe a pessoa para casa. O que vai fazer ela ficar? A construção desse relacionamento, né? Como a gente se relaciona com essa pessoa? É de uma maneira significativa? A gente se importa? E aí até uma questão também pra gente parar pra pensar. Mais do que a gente pensar em números, a gente está falando aqui sobre audiências grandes, por exemplo. Então, mais do que pensar marca, do que pensar marketing, comunicação, só em número, querendo muito, querendo mais e óbvio, não quer dizer que números não são importantes, né? Claro que o número traz uma autoridade. A questão é que a gente está pensando só em números e não que por trás daqueles números existem pessoas. E aí a gente vai entender de pessoas, trabalhar para pessoas, falar com pessoas, né? Vender para pessoas. A gente não está criando esse relacionamento, a gente não vai criar essa comunidade. Então, a gente faz esse convite e aí a gente tem ações de marketing extraordinárias para convidar essa pessoa para nossa casa. Mas na hora que ela entra, a gente está tratando essa pessoa só como mais um número, como mais um cifrãozinho ali, porque o que ela vai comprar, o que ela vai consumir, caixa eletrônica, daquele né? Imediatismo, né? Aquela coisa meio afobada, meio assim, que você quer tirar aquilo dela, mas não pensando num longo prazo e no interesse genuíno mesmo,
daquela pessoa, por que não? Você querer vender algo que realmente ajuda, que realmente transforma o mundo, que realmente as pessoas entendem como necessidade. Se a gente parar pra pensar, né, Fê, a nossa própria metodologia, ela surgiu a partir de uma conversa que a gente teve, que foi o mercado, existe um buraco aqui no mercado, que as pessoas estão nos procurando para suprir isso, ou nos pedindo uma indicação. Vocês conhecem alguém que fazem isso? Vocês podem fazer isso? E aí isso vem chegando pra gente de uma forma que a gente parou e pensou, opa, o mercado precisa disso. Então vamos tudo que a gente, né, desde ali de 2014 nos bastidores, vamos pegar tudo que a gente sabe, tudo que a gente já implementou, tudo que deu certo, vamos... Entregou na cidade, irmã. Não, desde 2014 que eu falei não. Faz tempo, faz 2014. Tempo. Tem bastante experiência, pelo menos. Nós éramos muito novinhas. Mas começamos muito jovens. Mas nesses 9 anos, né, de 2023, olha só, a de humanas, nesses 9 anos de digital, de mercado, a gente condensou, a gente viu esse buraco que precisava ali, a gente pegou o nosso conhecimento, criou nossa metodologia, que era o que a gente já aplicava durante todos esses anos, mas a gente trouxe isso para o formato que a gente apresenta hoje e a gente oferece isso para o mercado, no sentido de entender que precisa, que é preciso. Exato, que tem a necessidade. Que isso vai fazer... Não que a gente tá enfiando goela abaixo aquilo que a gente quer. E que isso as pessoas precisam, que isso ajuda marcas, que isso já ajudou marcas que nós trabalhamos ali como parte de equipe, que isso já ajudou marcas que a gente prestou consultoria, que isso já ajudou marcas que a gente foi prestadores de serviço. Então a gente entendeu que isso ajudou, isso realmente tira os negócios, né? Tiram as pessoas, tiram as marcas mesmo de um estado que ela nem é marca ainda, que ela nem pode ser chamada de marca, ela é simplesmente um negocinho e que ela vai se transformar numa marca, e isso é genuíno. Então, o nosso interesse pela pessoa, o nosso interesse pelo negócio, ele é verdadeiro. A gente não entende só que é só um número. Tem algo ali por trás e a gente consegue agir, a gente consegue... o nosso trabalho, ele pode mudar, ele pode realmente criar um movimento, tirar a pessoa de um ponto, levar para um outro, ele contribui. Então, isso é genuíno, né? Então, é o nosso convite para a pessoa fica, porque o que a gente faz e muda, e funciona, e é bom. Então as empresas que às vezes tratam essas pessoas que... a minha preocupação é captar. Então são ótimos de captação. Trazem todo mundo. Mas na hora que tá todo mundo aqui dentro, faz o quê com isso? Né? Não tem uma continuidade, não entende mesmo esse lado humano, quando a gente tá falando de marketing. Ou vende qualquer coisa também, né? Porque aí, assim, tem gente que é muito boa na parte de vender, então até de fazer essa atração, mas na hora da entrega, que faz parte, né? Marca, você não tem só a parte do venha até mim, eu vou ter que te nutrir também depois que você chegou. Isso tudo interfere na imagem que você vai ter de marca, né? E aí quando você faz apenas com interesse egoísta de quanto isso vai ser bom pra mim, então quanto eu vou pôr de dinheiro no meu bolso aqui quando eu vender algo pra aquela pessoa, mas eu não quero saber se aquela pessoa vai realmente conseguir ter ali o resultado que ela espera com aquilo que eu tô prometendo pra ela, né? Se a entrega desse meu produto ele vai atender uma necessidade ou não. E assim, as pessoas começam a perceber também, fica um nível sutil ali da comunicação, mas quando você tá só assim, eu só tô no estágio que eu preciso vender de qualquer forma, entendeu? O dinheiro é o mais importante. As pessoas percebem. Então, você não cria comunidade nunca. A pessoa, ela pode estar até ali, ficar um tempo, mas quando ela começa a observar, ela vai sair. Não adianta achar que ela vai ficar, que ela vai acreditar naquilo que você tá tentando construir ali, porque ela vai sair, né? Não tem nada ali que é compartilhado. A gente fala que as empresas têm os interesses, as pessoas têm os interesses. Então, assim, ser interesseiro, entre aspas, eu não vejo como sendo um problema, não. Né? Ninguém é ONG, e até ONG precisa de dinheiro, né? Então, assim... Todo mundo precisa de dinheiro. Nada... Mas, assim, a gente entrega algo... O sistema capitalista funciona desse jeito. A gente entrega algo, a pessoa entrega algo ali, e aí existe essa relação, existe essa troca. É uma troca, existe né? Essa troca.
É uma troca do você me dá o seu valor monetário, eu te dou o valor em troca né, o valor que eu consigo oferecer. E assim, tem que ser justo para os dois lados. Quando a moeda pende ou muito pro lado do cliente, no sentido de que a pessoa, né, só quero, então é o cliente que só quer desconto, é o cliente que quer tudo de graça, quer dizer, que é de graça não é cliente, né? Mas enfim. No menor valor possível. Ou os viciados em desconto. Exato, assim, se desbalanceia essa comunidade, né? Essa troca aí, ela fica totalmente desbalanceada. Então tem que ser realmente igual. A empresa dá, o cliente também dá e todo mundo, na verdade, todo mundo troca e todo mundo fica feliz, né? Porque eu tenho algo que você quer e o outro tem algo que ele quer. Então aí dá certo, né? E a importância da comunicação, se a gente parar para pensar sobre isso também, né, Fê? Porque a gente comunica e a gente atrai essas pessoas e mantém essas pessoas. Então, pensando em marcas, por exemplo, vamos pensar em marcas de alto ticket. Se uma marca de alto ticket, ela na comunicação dela do dia a dia, ela tá comunicando alguma coisa que vai contra o que ela delimitou ali de persona, de cliente ideal para ela acredita, será que ela vai conseguir sobreviver num mercado de alto ticket com valores que são completamente diferentes daquele nicho que ela está atuando? E ao contrário, né? Então, de repente, uma marca é uma marca mais popular, mais para massa, mas ela está comunicando alguns valores que não tem a ver com aquilo, de repente de algum tipo de as possibilidades são infinitas, mas de algum tipo de ganância, de algum valor mesmo, né, que pode existir ali que está trocado. Então, a importância dessa comunicação. Falando novamente sobre a nossa metodologia, né, a gente tem o último pilar ali que é a comunicação, que a gente fala que é essa voz, né, onde a gente consegue reunir, a gente primeiro pensa os aspectos da marca, mas não adianta a gente pensar e guardar pra gente, a gente precisa comunicar isso, colocar isso pra fora. Sim. Então essa comunicação, ela também tem que estar alinhada pra gente atrair o público certo, senão a gente vai ficar falando e é porque isso daqui não tá dando certo, porque o marketing não dá não vou investir em marketing porque marketing não dá resultado, não, mas como que tá a comunicação, né? Como que tá a comunicação do seu negócio? Ele tá se comunicando mal, atrair audiência é difícil. Se comunicando mal, construir uma comunidade é simplesmente impossível. Impossível. Não, é impossível. Se você não tem uma marca definida e marca mais uma vez, né? Eu acho que a gente sempre precisa falar isso, porque o pessoal confunde muito. Construir marca, então, é ir lá e ficar criando logo e fazendo embalagem bonitinha, escolhendo cor e gastando dinheiro com designer e fazendo, né, campanha na televisão. Não é nada disso, né? Marca é significado. Qual que é o significado que você quer imprimir na cabeça das pessoas? É isso. E aí você tem, que é o caso que a gente tem aqui, o Guia da Alma da Marca, que é uma metodologia que ela foi criada para se construir esse significado e se comunicar esse significado. Porque, como a Van disse, nada adianta, eu sei quem eu sou, eu estou segura ali da minha essência, estou de bem comigo, mas eu me escondo dentro de um quarto e ninguém fica sabendo. Apaga a luz e entra debaixo da cama. Quem tá te vendo? Isso, tá, assim, ok, né? Você tem valor quando você vai para o mundo e aí você contribui. Então, você tá levando aquilo que você tem de bom ali, que a sua marca tem de bom para o mundo. E como uma das formas que você faz isso é comunicando esses valores, porque as pessoas precisam saber. E aí elas sabendo, elas vão ali, gosto, não gosto, vou comprar, vou ficar e assim vou construindo essa comunidade. E é isso, mas tudo começa lá com eu saber muito bem quem eu sou, e depois que eu sei muito bem quem eu sou, eu comunico isso de forma coerente com aquilo que eu defini, né? Que também muito importante. E aí eu acho que essa que é a grande diferença, até, né, já que a gente está abrindo um espacinho aqui para fazer um jabá, essa é a grande diferença do nosso guia, que é justamente a gente conseguir fazer, captar essa essência e depois conseguir levá-la para o mundo como ele está hoje, ou seja, com os meios digitais, com a internet, considerando inteligência artificial, tudo que tem de novidade, porque
as pessoas, a gente falou no comecinho, né, do podcast, as pessoas estão com expectativas diferentes com relação às marcas hoje. Elas querem coisas diferentes. Então a gente precisa construir nesse cenário, e não no cenário hipotético, no cenário que se fazia marketing há 30 anos atrás. A gente precisa considerar como é que estão as coisas hoje, e o guia, ele é justamente pensado para que a marca, ela prospere nesse ambiente, né, que a gente tem no momento. E como ela é uma metodologia viva, a gente está sempre adaptando. Então a gente está sempre um passinho na frente também, né? Vendo lá o que está acontecendo e trazendo de novidade, óbvio, né? Porque uma marca lá, ela é viva. Ela não tá parada no tempo. E existem muitos negócios, muitas empresas que são maravilhosos, assim, que tem muito para oferecer, que vão mudar. A gente falou sobre mudar a vida das pessoas, que vão mudar a vida das pessoas, né? E que elas precisam dessa voz que a comunicação dá. Que hoje elas estão nessa posição de estarem escondidas embaixo da cama num quarto fechado de luz apagada. Então, por que não? Sim. Por que não pensar marcas, empresas que ainda não trabalharam para se tornarem marcas fortes, né? Mas assim, que tem histórias maravilhosas, que são as nossas histórias, pessoas comuns do dia a dia, que acreditam em valores, sim, que são valores que constroem mundos, que constroem, né? Que não, no sentido de valores que constroem, que somam no mundo, não destroem, não são destrutivos. Marcas maravilhosas, empresas maravilhosas que estão escondidas, elas não conseguem. Profissionais, causas sociais, muito. Enfim, tudo precisa ser comunicado. Não existe, assim, não tem nada que a gente não precise. O marketing, ele assim, nós somos apaixonadas por marketing por uma razão, porque a gente não enxerga da mesma forma que muita gente enxerga, né? Que é enganação, não sei o quê. Não, é literalmente você estruturar tanto a mensagem, os canais, preço, tudo, para que aquela solução chegue nas pessoas certas. Marketing essa união, é uma forma estratégica de você fazer. União. É isso. E ele pode ser aplicado como, então, seja para vender algo ou para vender uma ideia, que nem uma ONG, por exemplo. Ela também precisa ter uma marca forte, ela também precisa comunicar. Por quê? Porque ela tem que atrair pessoas ali para a comunidade dela, que vão apoiar aquela causa, inclusive financeiramente também. Então, assim, marca é para tudo, né? Um médico que seja, se ele consegue criar ali a marca dele, ele vai ter, ele vai sair daquele oceano vermelho, qualquer profissional, sim, qualquer empresa. Você sai dessa disputa sangrenta aí pelo mesmo mercado e você passa a ter realmente o seu único lugar. Você é o único que ocupa aquele lugar. Porque não tem ninguém que vai ocupar o mesmo lugar que você, enquanto marca. Isso não existe. Pode vir alguém aí e falar assim, agora eu vou copiar tudo que a Apple faz. Vou vender celular. Acho que a Samsung, se bobear, até tenta um pouquinho, né? Mas assim, não vai ocupar. Porque aquele espaço já está tomado. E uma vez que está tomado, ninguém mais ocupa. Né? E isso vale para qualquer coisa. E a gente já trabalhou, né, Fê? Você tá falando, tô lembrando aqui, a gente já trabalhou com pessoas, com empresas que estão nesse nível do incrível e que às vezes não se posicionavam dessa forma, não tinham feito essa construção que o nosso guia traz, essa oportunidade. Eu já tive, inclusive, cliente que me agradeceu depois, né? Ele falou assim, nossa, essa é uma possibilidade de pensar. E aí, contando outro segredo. Abre a cabeça, contando um outro segredo, que foi também a partir disso que a gente começou a falar. Falei, Fê, olha só, né? Olha como que... Um pedacinho do que a gente faz hoje, né, Fê? Mas o que eu fazia já para algumas pessoas, um pedacinho daquilo ali, olha como isso é recebido. As pessoas estão agradecendo, pagando, investindo o tempo delas, recebendo, mas elas estão me agradecendo. Muito obrigada por isso daqui que você fez, isso aqui tem muito valor. Porque sabe... Por que você não pega isso e ouvir essa cliente? Por que você não pega isso daqui e transforma em algo maior, né? Então, olha só, isso faz muita diferença, né? A pessoa para pensar naquilo, ela externaliza aquilo que às vezes está interno ali, né? Tanto sendo o profissional, sendo o médico ou sendo a empresa, aquilo já existe. Não é nada pré-fabricado. Sim. Só que a nossa metodologia dá essa oportunidade de pensar isso para comunicar isso. E aí existe o resultado dessa construção depois que a gente comunica.
Que é totalmente diferente, né? Vai dar água pro vinho. Porque, por exemplo, a gente sempre fala também, né, Vã, que marca pessoal, você não cria uma marca pessoal. A gente já nasce, né, com uma marca pessoal, que é a nossa personalidade. Só que a gente, o que você precisa? Você precisa, é como uma caricatura, né, que você faz na hora de comunicar. Você vai escolher aquilo que faz mais sentido, que é o que você tem ali, que mais te torna único, e você vai comunicar isso. O guia, por exemplo, serve para esses casos. Quando a gente está falando de uma marca, que aí é uma marca de uma empresa, que aí sim você vai, né, diferente de uma pessoa, a gente vai trazer esse aspecto pessoal para algo Sim. que não é. Sabe? A gente vai gerar ali uma personificação. Aí sim a gente tem que criar esses elementos, mas funciona da mesma forma. Só que a gente nasce e extrai, o outro a gente vai estar muito ligado, inclusive, às vezes, com a imagem do fundador, né? Então não tem como, né? Porque marca tá ligado com o ser humano. Mas não é falso, né? É algo Enfim. genuíno. É no sentido de que não é algo que a gente está totalmente criando genuíno. só com um objetivo maquiavélico de construir uma comunidade. Porque as meninas falaram que construir comunidade é o que vai me fazer ter dinheiro na minha marca. Não é isso que a gente está falando. É genuíno. Que seja construído, que seja pensado, sempre. Mas isso é genuíno. Isso daí não tá partindo do nada com né, interesses dos mais terríveis possíveis. Não, isso daí existe em algum lugar. A gente pode construir isso, mas isso já existe ali. Aquilo ali é de verdade, é real. Sim. E precisa ser comunicado. Quando comunicado, constrói uma comunidade. Não tem como você construir uma comunidade sem Não verdade. tem. Isso não tem. Porque audiência Sim. você faz. Você pode criar toda uma imagem lá nas redes sociais, que é o que mais tem, né? De uma vida perfeita, enfim, mostrar algo que é um décimo ali daquilo que é a verdade. Eu posso mostrar só o ângulo que eu quero que as pessoas vejam, isso aí é totalmente possível, mas uma comunidade não, porque aí, como exige essa troca e você tem realmente um toma lá da cá, você tem essa comunicação, é impossível não ter verdade na hora de construir uma comunidade, porque as pessoas eventualmente Sim. vão perceber. Né, e vão perceber e vão cair fora, então não vai se sustentar. Então a verdade aí é o número 1. E mais uma vez, construir marca também não é criar uma imagem fictícia, é só pegar e falar, ok, o que me faz diferente? Como é que eu comunico essa minha diferença? O que eu acredito que me faz diferente? É isso. É basicamente E todo isso. mundo é diferente, que é outra coisa também, que todo mundo é diferente e todo mundo tem pessoas semelhantes àquela que acreditam mais ou menos naquilo que você acredita, né? Que compartilham dos mesmos valores. Então, até os diferentões, quando eles vão pro mundo, eles encontram essas pessoas que vão se unir a eles, né? Que vão se conectar a eles, Sim. que acreditam nas mesmas coisas. Exatamente. Assim, em tempos que a gente tem hoje, cada vez mais pessoas e marcas tendo voz na internet, o que é maravilhoso. Então, assim, hoje cada um acaba se tornando um canal de mídia, né? Então, eventualmente, vai ficar mais difícil para você também ter a sua voz ali, se a sua voz for igual a de todo mundo. Então, existe, assim, a necessidade de se diferenciar e de construir a sua comunidade, seja ela do tamanho que for, ela assim, é imprescindível, porque senão você vai lá pro mar sangrento mesmo e disputar com todo mundo e falar que o mercado está saturado depois. E não existe mercado saturado se a gente pensa em falar em oferecer aquela solução onde que eu sou muito boa, né, que é minha marca, minha empresa, ela é muito boa naquilo. Vão ter pessoas que vão se interessar, e mesmo que tenham profissionais que ofereçam uma solução similar ou até igual, é a marca que vai fazer diferença, porque eu posso querer, você pode, por exemplo, querer contratar a gente aqui da Me Chama de Marketing para fazer uma consultoria de branding, ou não, você pode falar assim, eu não me identifiquei, eu prefiro uma outra empresa, e tá tudo certo, porque é assim que funciona. Então, todo profissional, eu ouvi certa vez uma frase que eu achei interessante. Falou assim, imagina se a Beyoncé tivesse desistido lá atrás da carreira dela, porque já tinha Whitney Houston, já tinha Mariah Carey, né? Já tinha essas divas. Aí ela fala assim, eu vou ser mais uma, né? Eu não vou. Aí eu vou fazer outra coisa. Acho que eu não vou cantar, não. Acho que eu vou virar contadora. Né?
Então, assim, não faz sentido. É um ótimo exemplo. Ela tá fazendo essencialmente a mesma coisa, que é cantar, mas ela tá lá imprimindo a marca dela naquilo que ela tá fazendo. Então, não existe mercado saturado. Só existe marca mal posicionada. Fê, e como que a gente constrói, então, uma marca pensando em dicas práticas, né? Em coisas práticas que a gente consegue realizar. A primeira, então, é entender, encarar essas pessoas não como números, mas sim como pessoas, e entender essas pessoas, o que que elas querem consumir, né? Como que elas vão fazer parte dessa conversa, o que que a gente vai oferecer, o que que a gente está comunicando. Então, o que que a gente fala através da nossa comunicação. E aí parte, por exemplo, num princípio de o que a gente produz de conteúdo. Se a gente estiver pensando em rede social, por exemplo. Então, né? Tem uma diferença, assim, que eu vejo que é bem grande de um conteúdo que vai atrair audiência e um conteúdo que vai construir comunidade. Até porque também realmente são etapas diferentes aí dessa jornada de relacionamento, né? Mas o de construir audiência, às vezes você vai fazer, por exemplo, um conteúdo mais técnico, né? Ou seja, ensinando algo, ou até vendendo, enfim, né? Algo que seja mais falando ali com a mente mais racional, isso vai interessar para a pessoa. Muitas vezes ela vai falar: nossa, que legal isso aqui, esse carrossel maravilhoso, com dicas que eu vou lá e vou dar um salvar, ou eu vou colocar lá na minha lista de vídeos do YouTube que eu tenho para assistir. Vou tirar algum valor daquilo, mas é isso aí, entendeu? Assim, serve para construir audiência, com certeza. A gente, inclusive, usa bastante, né? De fazer, às vezes você vai lá, literalmente faz o impulsionar, né, do Instagram com esses conteúdos, porque esses conteúdos mais amplos, eles vão interessar a maior parte das pessoas, e aí dali a gente vai jogando as pessoas ali para dentro do nosso funil, da nossa peneira, né? Então, sim, ela funciona muito bem para atrair. Só que você não constrói comunidade, você não cria relacionamento com uma comunicação que está falando muito com a mente racional. Então, você precisa ir pro lado emocional, né? Porque nós somos emoção e razão. Só que a gente decide pela emoção. E a gente fica pela emoção, a gente se conecta pela emoção, né? E a gente só justifica depois aí com a razão e se engana com isso. Mas, enfim, né? Basicamente, nós somos seres emocionais. A razão é ótima para justificar as escolhas das emoções. Total. aquelas escolhas que a gente não entende de uma forma consciente, né? Porque muito tá no nosso subconsciente ali. E conhecendo como o ser humano funciona, a gente também tem que saber quais botões apertar, né? Então, se eu quero construir ali uma relação, ou seja, começar a criar uma comunidade, eu vou ter que fazer aqueles conteúdos que vão fazer a pessoa refletir, que vão fazer a pessoa mudar uma forma de pensar, de mudar algo que ela acredita. Aí sim ela vai lembrar de mim, em algum momento que ela não está me vendo. Então, ela vai ver algo na rua e vai falar assim: nossa, eu lembro daquilo que a fulana falou. Aí sim a gente está conseguindo fazer mexer a pessoa aí dela estar na nossa audiência e começar a levar ela para participar de uma comunidade, para virar um cliente primeiro, né, e depois participar de uma comunidade. Até eu disse, né, que no geral a gente vai levar audiência para se transformar em cliente e depois comunidade. A gente pode ter pessoas que fazem parte da comunidade e que não são clientes. Marcas, por exemplo, de luxo, elas muitas vezes vão ter a comunidade daquelas pessoas que gostariam de fazer parte, mas que não podem. E faz parte, né, da imagem de marca. As marcas de luxo vivem disso. Esse desejo. Exatamente. Eu já vi muita reclamação do pessoal que vai entrar numa loja aí, uma loja de alto padrão, por exemplo, é super maltratada porque a vendedora acha que não tem perfil ali para comprar. Por quê? Porque eles não querem que todo mundo compre mesmo. Estão nem aí. Essa que é a verdade. Eles querem que poucos comprem, porque aí é para gerar essa imagem de desejo, que é para poucos. Mas não quer dizer que as pessoas que têm esse desejo de algum dia comprar, mas ainda não fazem parte ali da base de clientes, que eles não sejam da comunidade, porque eles estão fortalecendo a marca de alguma forma, né? Então, exatamente, a gente pode considerar aí que comunidade não necessariamente a pessoa tem que ser cliente, mas ela tem que ser, assim, um fã. Mas no geral vai de audiência para cliente, para depois
construir uma comunidade aí mesmo. E também é preciso estimular essa interação entre as pessoas, essa conversa, né? Então, mais uma vez o que a gente falou, a audiência, ela assiste passivamente ali, né? Então, a gente pode entender como uma audiência de televisão, que por mais que hoje tenha um engajamento maior, que a televisão, ela já tenha se rendido um pouco a esse mundo digital que a gente vive, ainda assim é aquela coisa de espectador, de telespectador, de assistir. Então, para construir marca, mais uma vez, a gente precisa estar atento, entender, tratar as pessoas como pessoa e também estimular essa conversa, estimular esse diálogo. Porque senão não existe comunidade, não existe... se não tem conversa, se não tem essa comunicação que ela acontece por todos os lados, a gente não tem uma comunidade. Porque princípio também de comunidade é essa fala, né? É esse engajamento entre as pessoas, é aquilo que se conversa, é aquilo que se entende, que se valoriza, que se compra, no sentido de que não seja o produto, mas que seja a ideia também. E é até inteligente, né, fazer esse diálogo. É uma atitude que as empresas, quando tomam, ouvindo o que o consumidor quer, você consegue trazer os produtos e serviços que eles vão efetivamente comprar, exato, né? Porque você sabe o que a pessoa quer. Ela está dizendo, que nem disseram nossos clientes para nós. Olha, a gente poderia, dentro da nossa experiência aí, que a gente realmente tem bastante tempo de atuação no mercado, a gente poderia fazer 1000 coisas, porque a gente já fez muito, né? Mas olha, não, o valor tá nisso aqui que vocês estão... Isso aqui que vocês estão fazendo por mim é algo que eu quero. Então, opa, tem uma oportunidade aí. E as empresas que estão o tempo inteiro ouvindo o que os clientes querem, elas vão conseguir fazer exatamente o que as pessoas vão estar mais propensas a comprar. Claro que a gente precisa lembrar aí, né, o Steve Jobs tem uma certa razão quando ele fala que às vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Não sabem. Então, isso a gente está falando de inovação. Porque, de fato, ele criou algo que se falasse assim, você gostaria de ter um aparelho que você vai andar com ele o tempo inteiro e as pessoas vão entrar em contato com você a hora que elas quiserem. Se falasse pra mim há tempos atrás, se você quer isso, fala, Deus me livre, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, às vezes sim, nem sempre as pessoas vão saber o que elas querem, mas tá ouvindo o tempo inteiro, no mínimo pode dar uma ideia para algo, né? Então, até o exemplo que você citou da Salve, eles fazem isso, né? Então, todos os produtos que eles lançam em parceria ali com a comunidade. Então, a comunidade diz o que quer, avalia o produto, fala, olha, eu gosto disso, não gosto daquilo, e eles vão fazendo as adaptações. E aí, quando o produto efetivamente chega pro mercado, ele tem uma chance muito maior de dar certo. Pode dar errado? Cara, pode, óbvio, todo é o risco, né, de todo o negócio. Mas a chance é muito menor. Por quê? Porque foram feitas ali a 4 mãos, né? Então você tem a influência de quem vai usar aquilo de fato, dizendo, olha, eu gosto disso, não gosto disso. Então é mais inteligente também das empresas de manterem essa linha aberta de diálogo, né? E não só querer colocar aí ideias e, enfim, necessidades. Abaixo, exato. Né? Porque até o Steve Jobs também, se a gente parar pra pensar, ele não ficou doidão e falou assim, vou criar uma coisa aqui que ninguém nunca vai usar, né? Ele não perguntou para as pessoas que aquilo não existia. Foi realmente algo que ele criou do zero, né? Mas ele enxergou uma oportunidade olhando. Ele teve a visão. Exato. Isso, ele teve a visão daquilo porque ele examinou, porque ele olhou, porque ele entendeu, porque ele viu o que existia na sociedade de comunicação, mesmo que não fosse explícita sobre aquilo, mas ele falou assim, deixa eu gastar dinheiro à toa aqui, criar uma coisa que ninguém nunca vai usar, né? Ele entendeu aquilo e criou a partir daquilo. Então, de toda forma, vai sempre existir a comunicação. Gente, nós somos seres que nos comunicamos. Sim. A gente tem também parar talvez, de enxergar a comunicação com essa coisa muito institucionalizada, marqueteira e tudo é comunicação. Tudo comunica. Uma arte difícil, inclusive. A gente tá comunicando alguma coisa. Exatamente. Problema de relacionamento, né? Então, é o quê? Problema de comunicação. Comunicação, né? Então,
comunicação tá em tudo é comunicação. Então, não pegar uma comunicação e colocar numa caixinha, uma comunicação quando eu mando uma pergunta e a pessoa me responde, quando eu... Não, né? Não é. Tá tudo que a gente tá fazendo, tá comunicando. A civilização foi construída a partir de comunicação. Imagina se não. Nem consigo imaginar um cenário onde que a gente não se comunica. Exato. E que as coisas vão funcionar, né? E a gente tá sempre melhorando isso, se a gente parar pra pensar também, né? O ser humano tá sempre melhorando a sua comunicação. Então, tudo passa por isso. Já fui defender a comunicação. Assim, a gente falou do Steve Jobs, mas vamos lembrar que genialidade igual a ele, provavelmente só existe a dele. Então, assim, né? Também tem esse ponto. Vamos lembrar que ele era o Steve Jobs. Exatamente, né? Então, assim... Se você não é o Steve Jobs... a gente não é. Então, assim... Vamos conversar com as pessoas que sim, isso vai ter um resultado muito melhor. Então, essas são formas mais simples aí da gente construir comunidade. O difícil mesmo é fazer no dia a dia, né? Porque não é uma construção que se faz de uma hora para outra, leva tempo. Cultivando, é um relacionamento, né? Você falou de relacionamento e é isso. Todo relacionamento ele precisa de cuidado, ele precisa de tempo para ele ir florescendo, né? E você não sai pedindo alguém em casamento que você conheceu ontem. Então você tem todo um processo ali, né? Você faz tem a parte da conquista. A gente gosta muito dessa analogia aqui, né? Quando a gente vai pensar na parte de comunicação. Então você tem a parte da conquista, você tem a parte ali de pedir namoro, depois de noivar, de casar. Então é um estágio. E com a construção de comunidade, nada mais é do que um relacionamento que você vai ter com um número maior de pessoas, né? Aí, óbvio, vai depender do tamanho que a marca quer atingir e tudo mais. Então, não dá pra gente comparar aí as comunidades menores com comunidades das grandes marcas, mas o objetivo de toda empresa profissional que quer sobreviver e prosperar nesse mercado aí do futuro, né? Do presente, na verdade... tá na construção de ser o líder de uma comunidade, tem isso, né? A marca é a líder da comunidade. E esse deve ser o objetivo aí. E é isso, né, Van? Exatamente, acho que a mensagem nenhuma comunidade é construída por acaso, né, Fê? Não existe por osmose. Acho que o que a gente falou, a gente trouxe vários aspectos, a gente falou sobre isso o episódio todo, e aí talvez a ideia central seja essa, que não existe um por acaso. Sim. Tem que ser algo que é construído, né? Então, não é nem comprado, não é nem que acontece de repente, e não é nem algo que vai acontecer de uma forma, né, aconteceu. Não. Se a gente, mesmo às vezes, se a gente parar pra pensar de que marcas que construíram de uma maneira mais espontânea, comunidades fortes, por trás tem todos os aspectos que a gente abordou aqui, com certeza absoluta. Tem uma liderança forte, tem os 10 pilares lá que a gente... Do muro. Para quem quiser conhecer, o link do guia tá aqui embaixo do vídeo. E lá a gente fala quais são esses 10 pilares, né? Da página que tá aqui embaixo, a gente conta quais são todos esses 10 pilares aí que fazem uma marca forte. E a marca forte construir, por consequência, uma comunidade igualmente forte, sólida também, né? Então... A gente defende que são esses 10 pilares aí que fazem parte, né, dessa construção que é tão importante aí para o sucesso. Então, se você gostou desse episódio, deixa o like. A gente nunca pede no começo, né, Fê, para nos seguir aqui, seguir o canal, ativar a notificação. É verdade. Porque toda semana tem episódio novo. Se você está gostando também, se você está assistindo aqui, está assistindo sem... falar pra gente o que tá achando, se tá gostando. A gente quer saber, a gente quer conversar. Se manifeste, fale com a gente. A gente tá há muito tempo trabalhando aqui nos bastidores e construindo agora, né, a nossa comunidade. A gente tá colocando a cara no sol agora. Que a gente quer que seja uma comunidade, né, a gente quer construir uma comunidade. Então, conversa com a gente, fala com a gente o que você achou. Manda ideias, né? A gente tá falando aqui sobre tudo que aparece bastante pra gente de dúvida no dia a dia, né? Então a gente escolhe os temas assim, mas a gente também estamos abertas a sugestões. Com certeza. Então tem a seção de comentários aqui, eles todos serão muito bem-vindos, a gente vai ler todos e responder todos. Nós gostamos, como eu disse, nós queremos
A gente gosta de conversar, né? Então, a gente quer bater um papo aí com vocês também, conhecer um pouquinho. E, né, pra gente, enfim, continuar as conversas aqui que a gente tem toda semana sobre marketing, sobre branding, sobre criação de conteúdo, comunicação na internet, que é o que a gente gosta de fazer, faz aí há muito tempo e vai continuar fazendo e dividindo aí esse momento com vocês. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Van? Também estamos lá no Spotify, para quem quiser, né, ouvir aí em áudio. E também no Instagram, me chama de MKT, no LinkedIn. Temos aí nossos perfis também, né? Fernanda Del Giudice e Vanessa Alckmin no LinkedIn. Os nossos nomes são um pouquinho complicados, mas eles ficam aqui na telinha, então é fácil de achar. Vai estar os links aqui na descrição. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Acha a gente lá também, pra gente se conectar, enfim, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui até a semana que vem. Até semana que vem, muito obrigada.